Bom dia! Um sábado muito feliz, abençoado, está sendo, para mim muito bom, desde que fui convidado para esse momento e consegui ajustar, eu fiquei com uma felicidade muito grande de poder participar dessa celebração de 40 anos de inauguração desse templo aqui, 1976, E agora 2016. Durante esses 40 anos eu tive o prazer de ser pastor aqui por 6 anos, como disse o Luiz Henrique. Preguei perto de 300 sermões aqui. Foi uma aventura muito bacana, algo que marcou muito a vida da gente, de nossa família. Bom, metade da família já mora aqui, o Tiago e a Carol. E daqui a um tempo a gente vem para cá também com fé em Deus, Morar aqui nesse bom lugar, que é um lugar que a gente aprecia muito. Hoje já foi muito bom abraçar um bocado de gente querida e outros que não abracei ainda, mas que estou vendo por aí. E que é sempre muito gostoso de reencontrar. Eu tenho uma honra muito grande de ter sido convidado para... Agora no dia 23 desse mês de novembro, eu vou receber o título de cidadão de Hortolândia. Então isso foi uma honra muito grande, um prazer imenso para mim. E é o lugar que eu escolhi para morar mesmo, quando aposentar, é aqui. Então a história que a gente viveu aqui é uma história muito bacana. Ver a igreja, do jeito que era, e ver o desenvolvimento da cidade ao longo desses anos. Estando em São Paulo, sempre estou por aqui. Interessante, 1976, o ano da inauguração da igreja aqui, tem duas coisas, dois fatos da nossa família. Foi o ano que Neila veio estudar aqui no IASP, foi o ano da inauguração da igreja, minha esposa. E para a minha vida, 1976 marcou o pior ano da minha existência. O pior ano. Eu vivi até 1975, Cresci na minha cidade lá no interior da Bahia. Era um garoto muito quieto, muito de casa. Em 76 eu destrambelhei. Liguei o botãozinho de louquice. E vivi um ano terrível, fiz tudo que era errado, aprendi a fumar, a beber, aí em lugares equivocados, e foi um ano desgraçado na minha vida. Em 1977, então, aí foi quando o Senhor me encontrou e fui batizado com o uniforme de desbravadores, porque eu vim para a igreja pelos desbravadores. Então, 76, quando isso aqui estava sendo inaugurado, eu estava vivendo o pior tempo da minha vida. E como Deus vai conduzindo as coisas na vida da gente, e isso é simplesmente maravilhoso. O tema que eu escolhi para a gente trabalhar hoje aqui, eu intitulei de Fator CMA. Eu criei esse fator pensando nessa igreja aqui, o carinho que eu tenho por ela, e coloquei como subtítulo a Igreja do IASP no século 21. Eu queria ver alguns referenciais do que acho que a gente precisa para viver uma igreja relevante nesses tempos que virão. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Atos, no capítulo 2 e os versículos 42 a 47. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Eu eliminei 2 linhas para o texto ficar mais condensado. Quem não tem a Bíblia, eu vou ler aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pulando uma frase. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Logo adiante, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, né? Amém. Aqui está um modelo de igreja que jamais foi na história ultrapassado. Aqui está um modelo referencial de igreja que permanece adequado mesmo nos tempos em que vivemos. E desse modelo, desse trecho de 5 versos, eu tirei esses 3 fatores que acho que a gente precisa para ter uma igreja relevante. Afinal de contas, 40 anos atrás, né? Se o colégio aqui tem 67 anos e já tinha igreja, mas quando esse templo foi inaugurado e que celebramos 40 anos, o que era essa região aqui 40 anos atrás? Totalmente diversa do que é hoje. Aqueles que já estavam... Quem morava aqui, eu já era daqui nesse período aí da inauguração da igreja? Várias pessoas, né? Que tem uma história aqui dentro. E já, né, 4 décadas são passadas. Sabe que no século XIX, por causa das coisas que vinham acontecendo no mundo, começaram a aparecer diversos prognósticos sobre a religião. Por exemplo, na profecia de Max Weber, ele dizia do desaparecimento de toda a religião na Terra. Não tinha condições, pelo modelo que se havia criado lá a partir do século XVII, que continua no século XVIII, pelos modelos humanos criados, o humanismo, o iluminismo. Por esses modelos seria impossível a religião ter qualquer tipo de relevância. Já no século XX, esse colunista de um jornal alemão, ele diz, e era um referencial na época: não está mais distante o dia em que as fundações religiosas de nossa civilização serão tão alienígenas para a maioria dos alemães quanto as do antigo Egito e dos astecas. Olha que coisa! Serão como alienígenas. Em 1968, num livro de Peter Berger, um dos grandes estudiosos da religião daquela época, ele profetizava assim: no século 21, os fiéis religiosos serão provavelmente encontrados apenas em pequenas seitas, unidos na resistência a uma cultura secular mundial. Olha só. Então, apesar disso, aqui estamos nós, celebrando, né, em 3 serviços de culto, isso é muito relevante, celebrando o nome do Senhor, né, vivendo a bênção do que é pertencer a uma igreja e reconhecer-se como filho amado de Deus. Claro, o mundo 40 anos atrás era um mundo diferente do que é esse mundo hoje. O que é o desafio hoje para nós, enquanto cristãos? O que é o desafio de olhar hoje para esse mundo onde nós estamos inseridos? E eu creio sinceramente que nós não podemos deixar de pensar, e essa é a ponta da reflexão e do desafio que faço nesta manhã. Nós temos uma mensagem, uma ideia, uma proposta relevante para esse mundo hoje, para essa sociedade marcada pelo secularismo, por essa sociedade que se diz pós-moderna, por essa sociedade que vive à deriva no que diz respeito aos paradigmas da vida. Nós temos uma mensagem relevante para toda essa massa humana que está aí, porque nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e dizer ao mundo que o mundo se exploda, e dizer ao mundo que é a gente aqui e eles lá. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Sabe, tem uma
uma frase que eu gosto muito, um termo que eu gosto muito é que a igreja, ela precisa ser onde está um sinal do reino de Deus. Um sinal. O que é um sinal que aponta o reino de Deus? Então, de onde quer que a igreja aqui ela está fisicamente num local privilegiado, mas não é essa a ideia. A ideia de ser um sinal que aponta o reino de Deus. Aí a igreja ganha uma relevância. Quando ela tem uma mensagem que é significativa para esse tempo, para as pessoas com as suas angústias, para as pessoas com seus desafios, com seus traumas. Nós caminhamos enquanto igreja, caminhamos sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso cotidiano, a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus nós inserimos todo o projeto de nossa vida. Uma igreja, e aí eu faço uma comparação da igreja com essa imagem aqui que o meu filho Tiago me mandou esses dias. Ele disse: pai, olha que imagem bacana. E eu coloquei essa frase nessa imagem: a vida é uma história que contamos. Eu gosto muito dessa frase. O que é a vida? É uma história que nós contamos. Como é que estamos contando a história de nossa vida, a história de nossa existência? Então está aqui um quadro que resume a vida, né? A criancinha, e eu fiquei encantado, tantas crianças aqui estão sentadas por aí. A criança que vai crescendo como a árvore, né? Olha a árvore aí frondosa, a criança com toda a energia, né? Para pular, para fazer. A fase de jovem, estudando, jovem adulto, casal sem filhos, um tempo diferente na vida, casal com filhos pequenos. E aí a gente vai à fase adulta da vida. E aí a gente vai passando pelos processos de quando você está caminhando, carregando cachorro na rua, é porque você já está, né, andando com o cachorrinho na rua, é porque a vida já tem uma outra dimensão, né? Uma outra dimensão, né? E depois vem o envelhecimento. Se tudo correr bem, vem o envelhecimento. A árvore que era frondosa, agora... Esse quadro eu achei demais. Assim as igrejas. Muitos estudos sobre as igrejas apontam assim: as igrejas, à semelhança disso, elas nascem, se desenvolvem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. Sabe que na Europa, muitas igrejas, catedrais lindas, foram transformadas em bares. Porque não tinha mais gente para estar ali. Eu recentemente estive em Portugal e eu visitei uma igreja, uma igreja de muitos séculos de existência, não lembro agora quantos, mas essa igreja hoje é uma confeitaria. Preservaram ali a ambiência da igreja, é uma confeitaria. Então a igreja, ou ela vai aprofundando a sua relevância ao longo do tempo, ou ela cumpre esse estudo, que é o estudo do envelhecimento, e ela morre. O que fazer para que não morra? Eu coloquei uma data ali, né, um horizonte à frente. O que será a igreja do IASP em 2076? Quando ela completar 100 anos. A primeira impressão que vem é o quê? Jesus já vai ter voltado, vamos estar no céu. Hashtag e se não ainda? E se não ainda? Porque assim como Jesus pode voltar esse ano que vem, daqui 2 anos, pode também, quem sabe, voltar depois de 2076 e a igreja do IASP comemorar 100 anos. As criancinhas, né? Quantos anos tem essa pequenina aqui? 1 ano e meio. Em 2076, ela terá isso, 61 anos e meio, né? Percebe? Quando a gente pensa no horizonte para a igreja,
essa igreja continuará sendo relevante, tendo uma mensagem apropriada para os tempos em que vivemos? E então eu, com esse fator que eu chamei de CMA, 3 aspectos que acho que são necessários a igreja refletir, baseados naquele texto que nós lemos, 3 aspectos para que a igreja continue sendo forte, para que a igreja ganhe cada dia mais profundidade naquilo que ela representa para a sociedade onde ela está inserida. O primeiro fator é comunidade. Comunidade. No texto ali, a gente lê, eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Que espírito maravilhoso, jamais repetido ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Tinham tudo em comum. O espírito de comunidade é um espírito onde há uma irmandade que convive junto. Irmandade. É quando nós deixamos apenas a expressão irmão, quando essa expressão não é apenas uma palavra solta, quando ela é uma expressão carregada de sentido. Isso é uma irmandade. Quando vivemos bem em comunidade, nós temos o senso de cuidar um do outro. Isso é comunidade. Cuidar um do outro. Ajudar naquilo que é possível. Ajudar nas necessidades. Cuidar. É quando a lei que impera precisa ser a lei do amor. Senão vira lá a lei do olho por olho e dente por dente, como havia no passado. E que Gandhi disse, se essa lei continuasse valendo, no final das contas todo mundo seria cego e banguela. Olho por olho, dente por dente. A lei que precisa imperar é a lei do amor. Em comunidade é quando o eu, né, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, é quando o eu, ele cede lugar para o nós. Os meus interesses, eles deixam de ter a prioridade absoluta para o interesse do nós. Isso é senso de comunidade. De amar esse mundo onde nós vivemos. Amar o mundo não é esse mundo que nós, quando falamos de mundo mal, maligno, corrupto, não. O mundo, humanidade. Esse mundo tem que ser amado. Dentro de uma comunidade nós vivemos a bênção da diversidade. As diferenças que existem entre nós, não somente físicas, estruturais, de pensamento, de caráter, de jeito de ser e de fazer as coisas. Essa diversidade, ela nos enriquece. Dentro de uma comunidade nós nos sentimos apoiados quando vivemos os nossos dilemas existenciais, os problemas inevitáveis da vida. Dentro de uma comunidade nos sentimos amparados para que eu possa dizer, eu não estou sozinho. Não é que todo mundo vai correr. É que a gente tem grupos de apoio, grupos de suporte que precisam ser reais. Então eu não estou sozinho, alguém se preocupa comigo, alguém me ajuda, alguém se interessa por mim. Talvez dos conceitos bíblicos mais encantadores para mim, é aquele falado por Deus ao profeta Jeremias, e eu sou fã do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5, que Deus disse assim: antes de você sair do ventre da madre, eu já consagrei você e eu dei você às nações como profeta. Deus, na verdade, Ele doa, Ele presenteia a cada um de nós ao lugar onde a gente vive. Cada um de nós, então, deveria ser exatamente isso, um presente de Deus uns para os outros. Assim, comunidade faz sentido. Quando eu me torno um facilitador, consequentemente, se eu não sou um facilitador, eu sou um dificultador. Então, eu sou aquele que facilita? Na igreja, na rua onde eu moro, aqui no bairro, eu facilito ou eu dificulto? Então, para que a igreja tenha relevância, a gente precisa caminhar junto.
nesse espírito de comunidade, fraternidade. Olha que expressão bonita, fraternidade. Quando os primeiros cristãos, e eu digo de novo, experiência jamais repetida na história do cristianismo, eles viveram tão intensamente essa coisa da fraternidade, sentar-se à mesa da fraternidade. Thomas Jefferson disse assim: os momentos mais felizes que meu coração conhece são aqueles em que derramei afeto sobre tantas pessoas queridas. Os momentos mais felizes, quando a gente consegue derramar afeto, carinho sobre as pessoas. Então esse é o primeiro fator que a gente precisa fortalecer cada vez mais, o senso de comunidade. E então, ir adiante da comunidade, que é o senso de missão. Diz no texto que as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. Muitas pessoas. Um senso de missão. O que é a missão? É quando eu saio do meu umbigo. Quando eu reconheço que há um propósito. Quando eu não apenas fico sentado assistindo na arquibancada da vida. Infelizmente tem muita gente que está na arquibancada da vida apenas contemplando. E deixa o mundo, se danar. Não, nós temos uma missão. O poeta João Cabral de Melo, ele dizia que as pessoas não têm medo de morrer. Elas, na verdade, têm medo de morrer sem saber para que viveram. Aí está o medo maior. Tem gente que vai viver e morrer sem entender o propósito da vida. Há um propósito dado por Deus. Essa é a missão pessoal e comunitária de uma igreja. É muito cômodo ficar apenas esperando o reino do céu. É muito cômodo ficar apenas sonhando com um outro mundo. E esse mundo aqui, precisando de... O que é esse mundo aqui? É o bairro Parque Hortolândia, é a cidade, é esse mundo onde a gente vive. Jorge Bernard Shaw, esta é a verdadeira alegria da vida. Qual é? Ser usado para um propósito que você reconhece como poderoso, ser uma força da natureza, ao invés de ser um pequeno aglomerado, febril e egoísta, de moléstias e mágoas, reclamando que o mundo não se empenha em fazer você feliz. Que miséria! Então, ou uma coisa ou outra, ou eu vivo como esse aglomerado febril e egoísta, ou eu reconheço que eu tenho um propósito, que há uma missão para a minha vida, e então eu posso dizer: usa-me, Senhor. Puxa, quantas e quantas vezes a gente precisa dizer essa frase: usa-me, Senhor, usa-me como meu colega, usa-me nessa circunstância. Esse é o sentido de missão. Vale mais do que qualquer dinheiro sobre a face da terra. Estava lendo de um rapaz que, filhinho de papai, foi voluntariar-se na África para cuidar de gente necessitada. E no primeiro dia de trabalho ele viu uma moça voluntária cuidando de um ser humano num estado deplorável, aquelas feridas terríveis, e a moça cuidava com todo carinho daquelas feridas, e aquele rapaz disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não. Não tem dinheiro no mundo que faça pagar por isso. Senso de missão vai além de nosso umbigo. Theodore Roosevelt dizia assim, e isso deu um referencial para o seu país no seu tempo: faça o que puder, com o que tem e onde estiver. Fazer o quê? Meu filho, faça o que puder. Como? Com o que você tem, com os recursos que você tem, onde você estiver. Olha que isso é missão. A gente tem trabalhado essa temática, mude o seu mundo, os projetos de missão que a gente faz, de sair por aí amando pessoas, mudar o mundo, porque quando nós mudamos o nosso mundo interior, alguma coisa ao nosso redor muda também.
E você sabe, para que o mal floresça, basta apenas que os homens de bem não façam nada. Só cruzar os braços. Só dizer, não é comigo. E o mal vai florescendo. Existe uma única maneira de deter o mal, é praticando o bem. Jesus já apontava isso. Só existe uma maneira, seja em nosso coração, seja na sociedade, é a prática do bem. Isso é missão, meus queridos. É a missão de resgatar famílias que estão em dificuldades, casas que estão sofrendo. É a missão, quando ela está, assim, uma experiência de pele. Olhe o mundo como uma experiência minha, é minha responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa. Albert Schweitzer, ele era um grande concertista, o maior concertista da Europa, de piano, especializado na música de Bach. Um tempo ele não se contentava mais com isso, ele dizia, eu quero estudar medicina. E ele foi estudar medicina, formou-se médico, e ele diz, mas eu não quero ficar aqui. E ele foi para o Gabão, na África, fundou ali um serviço hospitalar precário, dedicou a sua vida ali, veio a guerra, ele foi expulso do país por ser alemão, o hospital precário que ele construiu foi destruído. Quando a guerra terminou, Albert Schweitzer não queria outra coisa senão voltar para o Gabão. Logo adiante de onde o hospital foi destruído, ele voltou, pegou os últimos recursos que tinha e de amigos e construiu um novo hospital ali e dedicou toda a sua vida ali. Certa vez, ele fazendo uma palestra para jovens estudantes, ele disse essa frase aqui: não sei o que o destino lhes reserva, mas sei de uma coisa: os únicos dentre vocês que serão de fato felizes serão aqueles que buscarem aprender a servir. Missão, um propósito de vida, algo que é maior do que eu mesmo. E então, a terceira palavra, o terceiro conceito. Ora, eu vivo em comunidade. Se a gente reforça aquilo que é comunidade, se a gente entende que tem uma missão, tem que fazer tudo isso com alegria. Alegria não é uma coisa que acontece no atacado, alegria é no varejo, é particular. O que é alegria? Está lá no texto que nós lemos, eles estavam juntos com alegria. Alegria de estar junto, alegria de fazer parte, juntos e com alegria e singeleza de coração. Que declaração maravilhosa, sublime de fato. Eu li uma pesquisa que saiu recentemente, uma pesquisa feita com fetos, onde se analisa as ondas cerebrais de um feto, e se descobriu o quê? Que a primeira emoção que nós sentimos é a alegria. Olha que coisa fantástica, é a nossa emoção primordial, a alegria. O que é alegria no final das contas? É um estado de contentamento. Contentamento. Alegria não é apenas estampar um sorriso no rosto. Alegria é um estado interior de contentamento. Alegria é quando a gente anda muito por aí. Sabe aquele momento assim, eu aprecio muito esses momentos, quando você está assim, não tem nada demais acontecendo. Você assim, puxa, eu não preciso de nada. Isso é alegria. Eu não estou precisando de nada. Não tem nada agora para... É por isso que a gente precisa fazer mais o que é chamado de passeio socrático. O que é um passeio socrático? Dizem que quando chamavam Sócrates, né, para andar nos mercados de Atenas, Sócrates costumava olhar aquela coisa arada toda que tinha, né, como antes ou hoje vai ter sempre tanta coisa, e Sócrates costumava olhar assim e dizer, quanta coisa de que eu não preciso. Quanta coisa de que eu não preciso. O que é alegria? É quando a gente tem um estado de contentamento. O contrário disso vai ser um efeito tristeza que nos arrebenta, que nos esmaga. Se você vive a alegria, você pode aprofundar essa alegria. Se você aprofundar-se na tristeza, ela será um poço sem fim.
Muitas pessoas perdem pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. A grande felicidade. Enquanto isso, estão perdendo as pequenas alegrias de um copo d'água, de um abraço, de uma criança. Estão perdendo as pequenas alegrias. Eu encontrei essa frase num poema uns dias atrás. Eu gostei muito dessa frase. Sou catador de lindezas. Eu gostei dessa frase, tem muito a ver comigo. Catar lindezas, catar coisas belas, boas, aquilo que Paulo dizia, né, o que ocupa o seu pensamento, né, o que ocupa o pensamento, catar, procurar lindezas. Quando eu me defino, está lá na minha página do Face, eu gosto de me definir assim: eu sou um apaixonado pela vida e pelas pessoas. Alegria. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de desenvolver isso. Isso não vem como fórmula mágica. Escutar a música da vida com gosto, com prazer, isso não vem de forma mágica. Isso é algo que tem que ser buscado. É como Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Alegria também é assim. Você vive mais depois que descobre uma coisa: que o tempo gasto com infelicidade é um tempo desperdiçado. Sabe aquela nhaca da vida? Desperdiça tempo. Aí você vive mais quando descobre isso. É libertador. É libertador, liberta a gente. Descobrir essas coisas essenciais. Olha a cara de preocupação desse sujeito aí, né? Uma preocupação absoluta, né? Ele está cantando ali: estou nem aí, né? Estou nem aí. Sentir-se abençoado. Quando estava aqui, eu gostava muito de falar isso. Ando pelo campus lá em São Paulo, eu gosto de dizer isso. Só na bênção. Só na bênção. Acho que a gente precisa sentir-se abençoado. Viver uma vida que seja uma bênção. Isso não adianta, tem que ser buscado, tem que ter uma intencionalidade. Tem que buscar. Se aquele que busca, certamente vai encontrar. Porque, meus queridos, a vida, e eu termino com duas coisinhas. A vida, ela é um presente de Deus. Um presente de Deus para a gente experimentar o tempo todo. É um presente, uma dádiva que vem de Deus. Isso é a nossa vida. Então assim a gente pode viver essa essência aqui, ó, que as pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que elas são. Não tem nada demais acontecendo. Essas são as pessoas mais felizes. Então o meu recado para a igreja do IASP nesses 40 anos, o fator CMA. Vamos viver mais em comunidade. Dar valor mais àquilo que é uma comunidade. Mas vamos viver além da comunidade. A missão que a gente tem. O propósito pessoal e coletivo. E vamos fazer isso com alegria. Com alegria, que brota da alma, que transforma a vida, que se torna um fator regenerador da existência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver comunidade, missão e alegria. Vamos orar pedindo isso para Deus? Fique em pé diante do Senhor. Deus amado, Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua casa de oração, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por esse templo aqui, 4 décadas plantada nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque aqui tem acontecido tantas histórias e tem feito a diferença na vida de tanta gente. Pai, que essa igreja continue sendo uma forte comunidade. Que esse espírito comunitário nos envolva cada vez mais. Senhor, dá com que a missão que nós reconhecemos ter,
essa missão seja assumida por cada um individualmente, para que o teu reino seja expandido nesse lugar. E que, Senhor, uma alegria contagiante tome conta do nosso coração todos os dias de nossa vida. É a nossa súplica, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.